Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, na nossa congregação em Alto Castro. Também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor, pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e que estejam tendo uma quinta-feira de feriado debaixo da graça do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, que diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos preparando para a lição de número 11, que tem por título Os planos de Deus nos sonhos de José. Ao longo desse trimestre, nós estamos fazendo um estudo do livro do Gênesis, desde a criação, passando pela queda e o chamado dos patriarcas. Então nós já falamos bastante sobre Abraão, falamos sobre Isaac, falamos sobre Jacó, né? E agora estamos falando sobre José. Nós estamos no final nos encaminhando para o final do trimestre e também para o final do livro do Gênesis. Quem está acompanhando esses devocionais, ao término, no nome de Jesus, se assim Deus permitir, ao término do trimestre, você vai ter feito um estudo aprofundado de todo o livro do Gênesis. Porque aqui nas lições, algumas coisas não são faladas, porque é muito resumido, não tem como você fazer um estudo muito extenso. Mas aqui nos devocionais nós fomos falando paulatinamente e fomos avançando por todo o livro do Gênesis, inclusive com revisões. O irmão deve ter percebido que a cada devocional eu sempre retomo o devocional anterior e os principais pontos abordados nos últimos devocionais. Então, no final do livro do Gênesis, a história se encaminha para o cativeiro egípcio, né? Então, a história de José, ela é importante pela preservação do povo no momento de fome e também vai contar a transição da família escolhida, né, da família de Jacó, da terra de Canaã para o Egito, né? Eles já estavam na terra de Canaã. Deus vai levar eles para o Egito para depois eles retornarem a Canaã e ocuparem aquela terra. Interessante que eles estavam na terra de Canaã, mas eles eram peregrinos, né? Eles eram nômades, eles não tinham um local fixo, né? Eles se estabeleciam num ponto e, de acordo com a necessidade, eles iam migrando. Eles ficam 430 anos no Egito e futuramente Deus vai usar Moisés para retirar esse povo do Egito. Esse povo vai peregrinar 40 anos no deserto por conta da sua desobediência, da sua incredulidade. E Deus vai fazer com que Josué adentre aquela terra, terra de Canaã, com aquele povo. A diferença é que quando eles vão ocupar a terra, diante deles, diante daquele povo, vai o nome do Deus Todo-Poderoso, que com mão forte tirou aquele povo do Egito. Então, antes que eles chegassem a Canaã, aquele povo já sabia, aí vem um povo, e é um povo numeroso, e o Deus deles é Deus de batalha. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então a história de José é a transição, né, do período patriarcal para o período tribalista, que é quando eles vão ocupar a terra de Canaã. Então a história de Josué e Números e Deuteronômio, a história de Josué, de Juízes, vai contar a ocupação, o estabelecimento, como eles se estabeleceram. Josué ele ocupa e divide as terras. E Juízes vai contar como as dificuldades que eles encontraram para se estabelecer
naquela terra, que aí também é a transição para o período da monarquia, né? Aí o livro de Ruth vai contar a genealogia de Davi, que era o rei escolhido, né? É a descendência que vai dar continuidade à árvore genealógica do Messias, e também tipifica o reino messiânico, né? Então, nós estamos transitando agora do período patriarcal para o período tribalista, né? Que vai se dar com a ocupação da terra de Canaã. Então, por isso que é importante a história de José. E nós já vimos nos nossos devocionais, as grandes lutas e tribulações que esse jovem passou. Nós vimos que ele era apurado no aspecto moral, né? Ele tinha uma moral ilibada e não compactuava com a imoralidade praticada por seus irmãos. Vimos que os sonhos que ele tinha não procediam deles. O sonho dele não era o desejo do coração dele, mas era uma revelação de Deus, daquilo que Deus ia fazer através da sua vida. Vimos que o conjunto desses fatores, juntamente com o amor que Jacó tinha para com José, fez com que inflamasse ainda mais a inveja dos seus irmãos para com ele, né? Porque o invejoso é assim, irmãos. Não importa o que se faça, ele sempre vai desejar o mal, porque o problema não está nas pessoas, o problema está neles. Por isso que eu falei, né? Aqui o motivo de oração é para que a gente ore para que Deus nos proteja de pessoas invejosas. Precisamos estar blindados contra essas pessoas. Mas eu até acrescentei, nós precisamos também orar para que esse sentimento não entre no nosso coração, como não entrou nenhum sentimento ruim no coração de José. Porque após José prevalecer como governador do Egito e governar todo o Egito, a sua família, os seus irmãos, eles vão até o Egito para buscar comida. E José reconhece os seus irmãos. E ele não vai usar da mesma maneira, não vai pagar com a mesma moeda o que ele recebeu com seus irmãos. Por quê? Por ter um coração puro. E agora entrando no texto que nós lemos, né? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por ter um coração puro, José foi capaz de reconhecer que tudo o que tinha acontecido com ele era a mão de Deus conduzindo ele para aquele momento para preservar o seu povo. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Me lembrei agora de Esther, né? Mardoqueu, ele fala para Esther no momento em que ela já era rainha e o seu povo estava prestes a ser aniquilado. Então Mardoqueu, ela muito temerosa, porque ela não poderia entrar na presença do rei e para intervir junto ao rei pela preservação do povo, Mardoqueu libera uma palavra profética para aquela mulher e de muita sabedoria divina. Ele diz assim: quem sabe para este tempo Deus não te colocou aonde você está. Aleluias! José foi levado, passou por tudo aquilo, para que ele estivesse aonde ele estava, no momento em que o seu povo, povo de Deus, precisava ser preservado. Ei, querido, talvez você esteja passando por muitas aflições e dificuldades, mas quem sabe, todo esse processo que você está passando te conduzirá a um local, a um momento, onde tudo isso será útil na obra do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Então que esta palavra traga vida e alegria ao seu dia, que Deus venha fortalecer o seu coração através desta palavra, né? Que nós possamos ter o nosso coração guardado, porque ele é fonte, dele saem todos os pensamentos. Aqui, o escritor aos Provérbios, Salomão, ele está dizendo que o coração é a conotação do centro dos desejos, do centro das vontades, do centro dos sentimentos, do centro da sabedoria.
Então o que Salomão está querendo dizer é, olha, o nosso coração precisa guardar a sabedoria, porque ele é fonte, dele sai tudo o que nós produzimos. Então se nós guardarmos rancor, se nós guardarmos invejas, as nossas emoções, as nossas atitudes refletirão todos esses sentimentos ruins. Mas se nós guardarmos a sabedoria de Deus, as nossas atitudes refletirá a glória do Senhor. Que Deus te dê uma quinta-feira abençoada, meus irmãos. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.